Saúdo a todos os irmãos, irmãs, a todos que nos assistem, ouvem nesse dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e juntos mais uma vez vamos examinar as Escrituras. Nós vemos no nosso dia a dia muitas coisas acontecendo, vemos pessoas praticando obras terríveis, e nós lutamos contra a nossa carne, contra tudo, para nos mantermos fiéis a Jesus Cristo, fiéis à sua palavra, e oramos, intercedemos em favor de muita gente, dos que estão em eminência, para que sejam dirigidos por Deus, aqueles que governam, que tenham a direção do Espírito Santo para fazer tudo conforme a vontade de Deus, para que sejamos todos nós que servimos a Deus e todo mundo seja beneficiado pelas boas obras que possam fazer, porque toda autoridade vem por Deus, é dada por Deus. Não exatamente a forma como uma pessoa chega a essa autoridade, mas se Deus permitiu que chegasse até lá, a autoridade existe pelo poder de Deus. Então as pessoas respeitam porque Deus assim determinou. Então nós, principalmente os cristãos, e às vezes a gente vê a pessoa fazendo tanta coisa errada, pessoas que tinham condições de fazer tantas coisas boas, e a gente fala, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria muitas coisas boas, muitas coisas que são do agrado de Deus, porque tem mais condições. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para reduzir a nada aquelas que dizem que são alguma coisa. Deus escolheu os indoutos para confundir os sábios, e assim é a vontade dele. Então nós damos graças a Deus por tudo, e isso é para a glória de Deus e para a nossa salvação. E nós vemos aqui que existe um dia determinado que Deus vai julgar o mundo, vai julgar todo mundo, e cada um vai receber o que tiver feito pelo seu corpo, ou o bem ou o mal. Você fez o bem, você vai receber a salvação, a vida eterna com Deus. Se você, através do seu corpo, só fez coisas que desagradavam a Deus, e você vai receber a condenação. Não tem jeito de escapar disso, só tem dois caminhos. Um é o caminho estreito, que é difícil trilhar esse caminho, permanecer nos caminhos do Senhor, sem dar lugar à carnalidade, permanecer fazendo a vontade de Deus e não a nossa. E o caminho largo, que você faz o que você quiser, o que é do teu agrado, o que você gosta, o que você acha bom para você, desprezando a vontade de Deus. Esse é o caminho largo. O fim desse caminho é a condenação eterna. Condenação eterna, lago de fogo e enxofre, o fogo que nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Então é um fogo que não apaga nunca. Não tem como a pessoa ser lançada num fogo que não apaga nunca e ela desaparecer para que continue aquele fogo. Aquele fogo continua porque ali é o tormento das almas perdidas. Só que além desse dia preparado por Deus para julgar todo mundo segundo suas obras, nós vemos que tem pessoas que são julgadas antes. Eu não sei o critério de Deus para ele fazer. Ele que é o juiz, eu não sei o critério dele fazer isso. Mas nós vemos isso no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 24. Diz assim: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Então, o que é pecado? Veja lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 em diante, né? A carne cobiça contra o espírito contra a carne. O versículo 19. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que está falando do que é pecado. O que é pecado? Impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, a pessoa que pratica essas coisas, a gente às vezes nem sabe, não vê. Parece uma pessoa idônea, uma pessoa, mas é idólatra, é mentirosa, é enganosa e quer ser mais que os outros. Seu coração está cheio de ódio, de inveja. Você não vê essas coisas. A palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Mas tem gente que se esconde atrás de algumas coisas. Mas Deus não deixa nós enganados, não nos deixa enganados. Você começa a ver, perceber que aquela pessoa não é bem o que ela diz que é. Você começa a se afastar dessa pessoa.
não tenha muito contato com essa pessoa, e se for o caso, afaste-se totalmente dessa pessoa, não deixando de rogar a Deus por ela, para que ela se converta, reconheça o caminho errado que está. Então aquele que vive em espírito vai fazer as obras de Deus, vai ter amor por todas as coisas, vai ter paciência, vai ter compaixão, como diz aqui no versículo 21 em diante, aliás 22. O fruto do Espírito é amor, prazer nas coisas de Deus, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, compaixão, misericórdia. Tudo isso é a pessoa que tem Deus na sua vida, porque ela se sente bem fazendo a vontade de Deus. Agora, essas pessoas que estão praticando as obras da carne, que aqui diz, né, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Então, precedendo aquele juízo final, que vai ser todo mundo julgado, Deus pega e julga uma pessoa, ou duas, ou 10, ou 1000, ou seja lá quantas. Ele julga, cada um a seu tempo, ou vários juntos numa mesma ocasião. Ele julga a pessoa pelo que a pessoa está fazendo. E aí as pessoas veem, puxa vida, olha que morte terrível teve aquela pessoa, que coisa terrível aconteceu com aquela pessoa. Por que será que Deus fez isso? Por que será que Deus permitiu isso? Aí a gente começa a pensar, puxa vida, essa pessoa me parecia uma pessoa boa, então você sabe exatamente por que Deus fez. Mas os cristãos, eles têm um bom testemunho, todos os cristãos têm bom testemunho, não julgam para não serem julgados, eles fazem para as outras pessoas o que gostaria que as outras pessoas fizessem para ele, e às vezes eles são perseguidos, e são açoitados, como muitas vezes nós vemos notícias em alguns países, cristãos são presos, mortos, decapitados. Por quê? Porque são cristãos. Só porque são cristãos. Não é porque estavam vivendo carnalmente, fazendo mal para o próximo. Não. Só porque adoravam a Jesus Cristo, serviam a Jesus Cristo. Como acontece até hoje, como aconteceu no passado. Perseguição a todos que adoravam a Deus, a Jesus. E de tal forma que a Bíblia foi até proibida. Ninguém podia ter a Bíblia em um determinado tempo. Mas Deus permitiu tudo isso, para que as pessoas tivessem condições de fazer a sua vontade, como está acontecendo agora nesses dias. Aqueles que buscam tão fortemente a vontade do demônio, de Satanás, né? do inimigo de Deus, do anticristo, eles estão conseguindo chegar num objetivo, que é fazer a sua vontade, porque querem agradar o seu Pai, como nós queremos agradar nosso Pai, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Temos prazer em servi-lo. Essas pessoas têm prazer em servir ao pai deles, que é o diabo. Deus julga essas pessoas antes do juízo final. E o Senhor tem me mostrado que vão começar a acontecer muitos julgamentos nesses dias, nesses tempos em que estamos, antes daquele julgamento final. Então vocês, irmãos, irmãs, vocês que estão ouvindo, assistindo esta mensagem, guardem isso no coração. Assim diz o Senhor: julgarei a muitos antes precedendo o juízo final. Julgarei a muitos precedendo o juízo final. Manifestarei o pecado deles a todos, e assim os julgarei e os castigarei, e receberão aquilo que desejavam, que plantaram. Receberão o que plantaram. Tem que ser assim. Como que eu planto milho e vou colher carrapicho? Não, planto milho e vou colher milho. Quem planta carrapicho vai colher carrapicho. Quem planta uma planta boa vai colher coisa boa. Quem planta uma planta ruim vai colher coisa ruim. Jesus está dizendo para nós aqui, está me mandando dizer para você, está nos alertando: viva a santidade, em santificação e honra, sem julgar a ninguém, sem praticar as obras da carne, idolatrias, feitiçarias, inimizades, homicídios, bebedices, invejas, prostituição, impureza, lascívia e tantas outras coisas mais que desagradam a Deus. Não viva assim.
Viva em amor, em sinceridade, reconhecendo quando você desagrada a Deus, peça perdão a Deus, reconheça o teu pecado, confessa o teu pecado. Como é difícil isso aí, irmãos. A gente chegar a dobrar o joelho, começar a conversar com o Senhor e confessar a Ele: Senhor, reconheço que aquele dia eu fiz isso, eu sei que eu pequei, eu reconheço o meu pecado e peço que o Senhor me perdoe. E a partir daí eu não vou mais fazer isso. Eu tive que ir lá na presença do Rei dos Reis, reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado, me humilhar a Ele. E quem faz isso é perdoado, é promessa dele. Então você, meu irmão, minha irmã, escute atentamente essa palavra. Reconheça os teus pecados, reconheça os teus erros, as tuas faltas, as tuas iniquidades, dobre o teu joelho, esteja com o coração quebrantado de verdade, humilhado de verdade, não só porque o pastor mandou, o padre mandou, porque a igreja quer assim, não, é Jesus que quer assim, é Jesus Cristo que está mandando nós fazermos assim. Então vamos dobrar os nossos joelhos, sabendo disso aqui: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Esse manifestos aqui, não é assim, todo mundo vai saber que aquela pessoa é pecadora e não vai acontecer nada. Não, vai ser manifesto no julgamento, nesse julgamento, porque está comparando com o juízo final. E aqui diz assim: e em alguns manifestam-se depois. Quer dizer, por que aquela pessoa foi condenada? Por causa dos pecados que ela cometeu, todo mundo vai saber. Não existe nada em oculto que não seja revelado. Então tudo vai ser mostrado. Então esse julgamento que vai acontecer agora, que o Senhor está nos mostrando, e já tenho visto alguns acontecendo, e os irmãos, se olharem e perceberem bem, vocês também verão, vocês vão ver o pecado da pessoa e por que Deus condenou aquela pessoa e fez o que fez na vida daquela pessoa, vai fazer aquilo que vai fazer na vida dessas pessoas. Você vai saber, eu vou saber, o mundo inteiro vai saber, todos vão saber. Por quê? O que está acontecendo ali? Por que Deus fez? Ele vai mostrar e vai dar a recompensa para essas pessoas que tanto lutaram para fazer a vontade do maligno, perverteram os caminhos do Senhor, perseguiram os servos de Deus, açoitaram, prenderam, humilharam, desfizeram de tudo do que os servos de Deus tinham. E para que isso? Para conseguirem poder na terra, para satisfazer os seus desejos malignos, demoníacos. Receberão a justa recompensa. Isso está para acontecer. Isso já começou a acontecer. E os irmãos prestem atenção. Vai acontecer muito disso nesses tempos. Precedendo o juízo, para que a igreja possa se firmar, possa estar ciente. Nosso Senhor vive e está julgando aqueles que estão contrários a Ele, são contrários a Ele. O julgamento começa pela casa do Senhor. Então você vai ver muitas igrejas, muitos pastores, obreiros, as pessoas que se dizem servos e servas de Deus, vocês vão ver uma terrível queda dessas pessoas. E todos vão ver. E também vocês vão ver pessoas que não são servas de Deus, também sendo castigadas, julgadas e condenadas. A condenação nós não vamos ver, mas pela forma que a pessoa, como Deus vai mostrar, você vai saber, essa pessoa desagradou a Deus. Essa pessoa foi contra Jesus Cristo. Essa pessoa era um anticristo. Que Deus nos livre, nos guarde, nos dê força, nos dê sabedoria e possamos estar juntos, orando uns pelos outros, fazendo a vontade de nosso Senhor, desviando-nos de todo o pecado, para que o Senhor não vire o seu rosto contra nós, não se ire contra nós, mas continue nos amando, nos protegendo e nos guiando em tudo. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, você que ouviu esta mensagem. Pense bem, examine a sua vida, coloque-se no caminho estreito. O único que salva é Jesus Cristo. E Ele não precisa da ajuda de ninguém. É Jesus Cristo só. O sacrifício dele, a morte dele, o sangue dele é mais do que suficiente para salvar milhões e milhões e milhões. Você precisa fazer só uma coisa: obedecer Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, tua família e todos que amam a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.